Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Atualizar, o podcast da família Te Atualizei. Eu sou o Max Cardoso e estou aqui na companhia de... Laudelino de Oliveira Lima, e hoje, Max, nós temos um convidado muito especial. Eu acompanho ele há bastante tempo, porque Também. ele é um viajante que faz umas coisas muito interessantes, que é viver e respirar outros países, né? E dar todo aquele relato sobre o ponto de vista econômico, ali político e tal, mas com o pé na realidade do país. Isso é que é legal. Né? Então, muito bacana, muito legal. Hoje nós vamos ter essa bate-papo, essa entrevista com o Bruno Musa. Muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, gente. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? A gente que agradece aí por aceitar o convite. E, bem, a gente começa, né, Laudelino, querendo saber um pouco sobre você, para que você pudesse apresentar para o público a sua história, a sua formação, o seu trabalho. Fala um pouquinho, a gente sabe que você é formado em economia, mas conta um pouquinho para a gente essa história. Você estudou a escola austríaca, você tem uma visão mais libertária da parte da economia. Conta um pouquinho para o nosso público sobre isso. Bom, eu sou economista, sou formado aqui em São Paulo, tenho pós-graduação em mercado de capitais na Espanha, onde eu divido grande parte do meu tempo. Minha família é de lá, minha mãe é de lá, né? Então, eu já sou formado há bastante tempo, estou há 17 anos no mercado financeiro, sou sócio de uma empresa de investimentos, onde eu estou agora aqui. E essa empresa, a gente fez um processo de venda dela em maio de 2021, de um percentual importante da empresa. E aí eu me dediquei muito mais, mergulhei muito mais aqui na parte de trazer os clientes, novos clientes, através da forma educacional. Então, eu mergulhei em redes sociais, hoje eu dou aula de macroeconomia numa graduação aqui em São Paulo, numa pós-graduação em Madrid, na Espanha. E, obviamente, eu busquei rodar os países aqui à nossa volta para entender o que está acontecendo e tentar, da melhor maneira possível, mostrar na prática o que sistemas que deterioram o valor da moeda, sistemas que destroem a liberdade empresarial e a liberdade individual das pessoas acabam por entregar. Um sistema onde grande parte das pessoas entram na situação de pobreza, muitos na situação de miséria. O país, mais cedo ou mais tarde, passa por uma situação mais inflacionária e, portanto, eu sou, assim, estudioso da escola austríaca. Eu faço parte do Instituto Mises Brasil aqui, dei aula já na pós lá de teoria monetária, eventualmente dou algumas aulas. Então, sim, sou um economista que me considero libertário, por me aprofundar já há anos na escola austríaca, que é justamente aquela que ampara a base do Milley, que tem ainda um grande desconhecimento na parte da sociedade do que significa você ser libertário, do que significa você ser austríaco do seu ponto de vista econômico, e taxam as pessoas aquilo de extrema-direita, quando, obviamente, nada mais errado do que isso. Claro que você tem, por ter uma base amplamente liberal, as pessoas te colocam já nesse espectro, mas ele tem muito mais a ver, na verdade, com chegasse a não ter até a existência do Estado intervindo em qualquer parte da nossa vida. Portanto, há uma falta de compreensão e eu acho que é um momento muito rico para isso, porque, afinal de contas, nós tivemos o primeiro presidente liberal libertário eleito num país, não é um país qualquer, é na Argentina, que é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, e isso, se bem conduzido, pode ser um processo de abertura de portas para a região como um todo. Perfeito, Bruno. Olha, a Bárbara ela não conseguiu estar aqui ao vivo com a gente, mas ela fez questão de deixar as perguntas, né? O convidado especialíssimo, ela não quis perder essa oportunidade. Vamos colocar a primeira pergunta aqui, Daniel? Olá, Bruno, muito obrigado por estar participando do nosso podcast. E a minha primeira dúvida é a seguinte: a gente está ouvindo que o Milley vai acabar com o Banco Central. Eu queria saber como isso pode acontecer e qual seria o impacto. Bom, vamos lá. Primeiro, é uma pena, Bárbara, mas prazer a gente responder assim por vídeo. O Banco Central, ele na verdade, ele tem como função principal defender o valor da moeda, né? Ou seja,
trazer um mínimo de estabilidade para a moeda para você conseguir ter um sistema de preços equilibrado e não passar a ter um processo inflacionário. A inflação nada mais é do que a desvalorização da moeda, né? Essa moeda perder o valor, que é o que aconteceu na Argentina. Em 4 anos, ela perdeu 90% do seu valor. Então, nitidamente, o Banco Central falhou com a sua atividade principal, que é manter o valor da moeda. E por que ele não conseguiu manter? Porque, primeiro, você não tem autonomia do Banco Central. A Argentina, ela tem, nos últimos 110 anos, são mais de 100 déficits fiscais, ou seja, mais de 100 anos em que ela gasta mais do que arrecada. Ela imprime muito dinheiro para financiar os gastos públicos. Então, você passa a ter uma quantidade muito grande de moeda em circulação, e essa quantidade muito grande, a abundância da moeda, como qualquer produto que tem abundância, o valor dele cai. Então, uma moeda desvalorizada significa inflação, é a alta dos preços, né? Então, basicamente, as pessoas hoje não querem mais ter peso no bolso. Muitos deles até, lá, que eu voltei de lá ontem, ele cobriu o primeiro turno lá também, me falando justamente isso. Olha, se sobra um dinheirinho no meu bolso, eu vou lá e gasto. Eu sei que amanhã ele vai valer menos do que hoje, então eu prefiro ter qualquer produto ou serviço. Quem é um pouco mais velho viveu isso aqui no Brasil até começo dos anos 90. Então, se o Banco Central ele não conseguiu fazer isso, e justamente porque o governo imprime, gasta muito, e o Banco Central imprime dinheiro para financiar esses gastos, você tem ali um ciclo vicioso que gera um processo inflacionário. Quando você entra com um programa de dolarizar a economia, que não é do dia para a noite, não é simples, mas ele é viável, você simplesmente consegue, no momento em que você atinge esse ponto, você não precisa mais do Banco Central, uma vez que você vai usar a moeda do outro país, o dólar. Então não tem mais sentido a existência do Banco Central, porque você não vai ter mais autonomia sobre a sua política monetária. Você não vai mais necessitar imprimir o peso, porque ele não vai mais existir, e você vai usar o dólar, que é monopólio de impressão do Banco Central americano. Então, você pode achar pontos positivos e negativos. Dentre o ponto negativo é que o país ele perde a capacidade de fazer a sua própria política monetária, né? Em que ela pode estimular exportações, ou pode estimular importações, no caso de valorizar a moeda através da alta ou baixa de juros. Mas a Argentina chegou num ponto já em que ninguém mais confia no peso. Quem não lembra que atrás, nos anos 80, 90 no Brasil, quando você trocava de cruzado para cruzeiro, de cruzeiro para cruzeiro novo, voltava para cruzado, as pessoas não tinham confiança naquela moeda. E hoje o que ampara uma moeda é a confiança, a mera confiança. Você não tem mais o lastro em ouro, você não tem mais nada que lastreie o valor da moeda, a não ser a confiança que as pessoas depositam nela. O peso não tem mais confiança. E esse processo de ganhar confiança novamente é um processo árduo, né? Então, quando chega no limite extremo da desvalorização da moeda, como hoje é na Argentina, que a inflação oficial está em 150% ao ano, mas quando você vai às ruas, falam de aumentos de até 400% ao ano, você não tem outra forma a não ser tentar ganhar confiança para essa moeda de novo. E ela já tem uma confiança extremamente deteriorada. Então, para ir finalizando aqui esse ponto, é que as gerações que estão vivas hoje, todas elas na Argentina, aprenderam a imprimir dinheiro para financiar seus gastos. Ou seja, essa é a solução. Eu gasto mais, o Banco Central imprime e financia os meus gastos. Você corta isso na raiz quando você tira o Banco Central da jogada, se você dolarizou a economia. Então, fácil não é sempre um processo doloroso, ele causa altos e baixos, mas vamos lá, a Argentina está num processo de baixo apenas há várias décadas. Se esse processo vier de altos e baixos e no longo prazo for um gráfico ascendente, que ao meu entender, se as reformas forem aprovadas, sem dúvida será, a gente já tem um país que pode respirar com muito mais busca por liberdade empresarial. Minha segunda pergunta, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, seria a respeito da dolarização da moeda. Novamente, como isso seria possível? Então, acho que a gente já acabou respondendo na primeira, né? A dolarização, ela nada mais é do que quando você deixa de imprimir a moeda, você não precisa mais ter o Banco Central para imprimir a sua moeda, porque você permitiu que a moeda oficial passe a ser o dólar, que é impresso pelo Banco Central
americano. De novo, não é um processo fácil, é um processo árduo, porque você precisa estabelecer uma taxa de câmbio para fazer a conversão dos pesos que tem em circulação. Afinal de contas, qual a conversão que você vai usar? Hoje, você tem uma taxa de câmbio oficial de 370, 380 pesos por dólar. Só que essa cotação não serve para nada. Você vai para a rua, você troca $1 por 1.000 pesos. Então, que é a cotação que vale. Você tem várias cotações ali sendo negociadas no paralelo. Então, qual cotação faremos essa mudança de moeda? Esse é um ponto importante. Depois, todo o processo de transformar os passivos que você tem, seja os passivos do governo, ou seja, as dívidas que ele tem em peso, os passivos bancários, que são os depósito à vista e depósito a prazo, ou seja, você tem pesos depositados no teu banco, a qual taxa você vai converter para transformar isso em dólares. Depois, segundo uma última pesquisa que eu vi, você tem ali mais ou menos 40% do PIB da Argentina, vai dar uns 250, 240 bilhões de dólares, já em moeda corrente em circulação na Argentina. Isso já seria minimamente suficiente para começar um processo de transformação desses passivos em dólar. Enfim, então eu acho que tem que ser um processo, de novo, volto a mencionar o Brasil, como foi quando a gente teve aquela unidade real de valor para fazer uma ponte entre a moeda antiga e o real, as pessoas se acostumarem com aquela nova moeda, se acostumarem com os valores. Nesse caso, não precisaria se acostumar com a moeda, porque, no fundo, a economia argentina ela já tem um amplo grau de dolarização. Você não usa o dólar no dia a dia para comprar um pão, uma água, né? Mas você compra, por exemplo, um carro ou um apartamento, você já paga em dólar, em dinheiro, em espécie, o que é um custo mais alto, é um risco maior. Ou seja, é um processo que leva tempo, mas ele tende depois a estabilizar muito mais a inflação. Você provavelmente terá a inflação do dólar, que é muito menor. Mas isso não significa também uma fórmula de sucesso, porque o governo tem que ser responsável em começar a produzir superávites, ou seja, ele gastar menos do que ele arrecada, ele passar a ter uma reserva, voltar a construir uma reserva, que a Argentina já está com reserva líquida negativa há muito tempo. Então, de novo, é um processo árduo, mas é um processo totalmente possível para um país que chegou ao limite, muito próximo, com o pezinho no abismo da quebra. E a terceira pergunta é que eu assisti nas mídias do Brasil, na velha mídia do Brasil, sendo mais específica na CNN, que haveria um impacto após a eleição do Milei, que poderíamos assistir a Bolsa Argentina caindo, o dólar subindo, mas que a gente teria que esperar para ver os reais resultados. E, na verdade, foi o oposto, né? A Bolsa na Argentina subiu bastante. Então, eu queria saber qual foi esse impacto inicial da vitória do Milei. Bom, Bárbara, eu acabei de gravar um vídeo sobre isso. Eu fiz ontem um vídeo de lá que subi no meu canal do YouTube. Eu gravei agora um outro que eu soltei para a minha comunidade fechada, que é justamente isso. Bom, eu estou com esses dados na mão aqui. O índice Merval, que é a bolsa de Buenos Aires, está subindo 18%. Os títulos públicos com vencimento para 2030 subindo mais de 15%. A YPF ontem, que foi feriado na Argentina, mas negociou nos Estados Unidos, subiu 40%. Então, realmente, o que a gente vê os títulos soberanos argentinos, ou seja, o título de dívida da Argentina, chegou a ser negociado pré-eleição ali, esse ano, em julho, mais ou menos, com 20% do seu valor de face. Ou seja, um título que valia no seu início $1, passou a ser negociado a 20 centavos. Ele perdeu 80% do seu valor. E agora, hoje ele está ganhando já 15%. Por quê? Quanto mais um título soberano se aproxima de zero, significa que os investidores estão prevendo um novo calote. Ou seja, você emprestou dinheiro para o governo argentino e ele não vai te pagar, ele não vai ter capacidade de te pagar e valeria zero. Então, ele chegou a valer 20%, hoje já está subindo 14%, 20% do valor de face, como eu falei. Ou seja, já há uma expectativa de que com os planos a serem implementados do Milei, de uma busca por responsabilidade fiscal, onde o país gastaria menos do que arrecada, como qualquer um de nós na nossa casa, né? Se você
gasta mais do que você arrecada durante anos, você vai quebrar. Se você faz isso na tua empresa, você esgota a tua capacidade de financiamento, você esgota o teu caixa e nós quebramos. No país, obviamente, eles conseguem achar subterfúgios, imprimir dinheiro para financiar o gasto, que permite aqueles meia dúzia de burocratas populistas se manterem no poder, como aconteceu com o peronismo e o kirchnerismo na Argentina, que chegou no limite. E a gente está vendo isso agora aqui no Brasil, em certo grau. Aqui você tem regras em que não permite mais que o governo imprima dinheiro para financiar os gastos públicos, mas você consegue achar meios de fazer de uma forma indireta, não tão grande quanto era nos anos 80 e nos anos 90 aqui no Brasil, nem como é até hoje na Argentina, mas você acha meios. Então, meu ponto é que o mercado reagiu positivamente, esperando ou na expectativa de que esses ajustes fiscais, que é básico para qualquer desenvolvimento no médio ou no longo prazo de um país, seja feito pelo Milei. E aí as respostas estão sendo extremamente positivas no dia de ontem, segunda-feira, que foi feriado na Bolsa de Buenos Aires, mas as ações argentinas foram negociadas em Nova York e hoje com a Bolsa aberta também respondendo positivamente por lá. Muito bom. Uma aula, né, Max? Uma aula. Uma aula, muito bom. Eu queria só lembrar o pessoal aí da família Te Atualizei, que está assistindo a gente aí, que essa experiência do Banco Central que o Bruno está comentando, ela não é inédita no mundo. A gente tem aqui nas Américas o Panamá. O Panamá não tem Banco Central. E eles não têm Banco Central desde, se eu não me engano, 1903. E por uma coincidência assim do destino, eles também desde 1903 não têm nenhuma crise econômica, não tem nenhum problema relativo aos outros países da América Latina. Tem uma inflação ali que beira 1% ao ano, que é muito derivada ali da própria ação do Fed americano, e que é uma coisa perfeitamente viável, está aí disponível. Tem um case em andamento hoje, que é o Panamá. Tem mais, tem o Equador também. Equador também. O Equador está dolarizado desde 2001. Exatamente. E você vê como que é importante essa questão. O Bruno explicou muito bem. O Banco Central existe para dar estabilidade para a moeda. Se você encontra um outro mecanismo que dá estabilidade para a sua moeda, a moeda que está em curso na tua sociedade, tá? Você não precisa do Banco Central. Que caindo na mão de político, a gente vê o que acontece com o Banco Central aí nas Américas inteiras. É como, gente, se você tivesse uma impressora em casa que você comprou aí numa loja, uma impressora que imprime dinheiro. Aí você pega aquele dinheiro que você imprimiu em casa e vai na rua fazer compra, comprar um pão, vai comprar uma bebida ali e tal. Aí o seu vizinho descobre que você comprou uma impressora e também compra uma impressora. Daqui a pouco o bairro inteiro, todo mundo tem impressora de dinheiro e toda a moeda que circula é uma moeda impressa em casa. Isso naturalmente vai perdendo valor, vai valer cada vez menos aquele dinheiro. Então, cada vez que você vai na rua comprar alguma coisa, você tem que levar mais dinheiro impresso, mais. E o Bruno pode dar pra gente um pouco da experiência que ele teve, que ele visitou Cuba, ele visitou a Venezuela, ele visitou vários países que estão com as suas economias completamente em ruínas e viu ao vivo esse problema não só do câmbio, que você tem uma disparidade enorme entre o que o governo fala que é o valor do câmbio e o que o mercado pratica de valor do câmbio, como ele falou da Argentina, 300 de cotação para o governo, 1.000 na rua. Uma diferença enorme, ou seja, os números do país, os números que o país produz para anunciar sobre essa economia são falsos, né? Falsos na sua origem. E o mercado vai se ajustando, vai se adaptando a esses problemas. Então, Bruno, conta um pouco pra gente dessa tua experiência de viagens por esses países, que eu acho que é uma parte importantíssima e muito interessante do teu trabalho. Então, tem um outro case que eu também visitei agora faz 2 meses, que eu vou subir um outro documentário lá nos nossos canais, que é El Salvador, que também está dolarizado. E aí muita gente pergunta, mas só países ruins então dolarizam? Que você chega ao limite de dolarizar a sua economia quando o processo de destruição da moeda ao longo do tempo aconteceu. Senão, você não vai querer abrir mão da tua moeda, apesar de eu defender a livre iniciativa das pessoas negociarem nas moedas que mais lhes convém. Ou seja, é o que Hayek falava na desestatização da moeda, que a moeda ela deveria ser privada e se eu quiser negociar com você em moeda, em plástico, em relógio, o problema é nosso. Desde que nós tenhamos, os dois tenhamos a mesma vontade e aceitemos de forma voluntária essa troca,
seja da mais conveniente possível. Mas claro que para o governo, para meia dúzia de burocrata que comanda um país, na verdade, obviamente ele perderia valor, ele perderia poder. Essa pessoa, esses burocratas perderiam poder quando eles deixam de ter o controle da política monetária, que vamos lembrar, né? Um país, quando ele produz inflação, claro que não já no nível como está a Argentina, mas um país, quando o governo quer produzir um pouco mais de inflação, o governo arrecada mais. Então, a inflação nada mais é do que um imposto que não precisa ser aprovado no legislativo. Ou seja, ele consegue fazer subir a inflação, aumenta a arrecadação, aumenta a base tributária, e aí não precisa ser impopular e passar no legislativo uma lei, né? Então, ele tem muito mais autonomia e controle sobre a moeda do que quando o país dolarizou. Então, fazendo só esse parênteses aí ainda sobre a dolarização, mas eu tenho rodado bastante por aí. Eu fui nos 2 tours na Argentina, eu já tinha ido em julho também, ali fui de férias, acabei produzindo muita coisa. Eu fui para El Salvador, que era o país, até 1 ano e meio atrás, era o país mais perigoso do mundo por homicídios por 100 mil habitantes. Hoje é mais seguro que a Noruega, apesar de ser um país ainda pobre. Eu estive na Venezuela com o Brasil Paralelo, gravando por 12, 14 dias o Infiltrados Venezuela, que ficou assim, um documentário de primeira que eles fizeram. Eu sou a cara do documentário, mas toda a produção, obviamente, o roteiro é do Brasil Paralelo. Eu fiz, que inclusive eles são um dos meus patrocinadores ali na viagem agora para a Argentina. Eu tinha ido para Cuba e foi a segunda vez, enfim. Então, estamos rodando atrás dos problemas para tentar achar formas de mostrar à população, antes que seja tarde demais, o caminho que o Brasil, com irresponsabilidade fiscal e com o governo autoritário de hoje em dia, a gente pode seguir, né? Perfeito. Bruno, a gente falou dessa possibilidade, né, de tirar o Banco Central, da dolarização. E no Brasil? Né? No Brasil, você vê uma possibilidade disso acontecer também ou não? Né? Você comentou que não é simples de fazer, é complicado, tem também aquela vantagem de ter a própria moeda, mas o que você veria em relação ao Brasil sobre esses 2 temas, a questão de tirar o Banco Central e da dolarização? Como eu falei, eu sou contra qualquer intervenção estatal. Eu sou contra qualquer imposição. Bom, vamos lá. Um primeiro ponto diz sobre a ética libertária. A ética libertária fala que o limite da liberdade das pessoas é você intervir na propriedade privada do outro. E a propriedade privada não é apenas a minha casa, meu terreno. É minha livre vontade de negociar com você numa moeda ou num produto que nós queiramos intercambiar entre nós. Então, quem é esse governo, quem é a figura dessa pessoa que lá em cima chega para todos nós e fala: você é obrigado a negociar nessa moeda exclusivamente. Por quê? E se eu quiser negociar em outra moeda, por que eu não posso? Quem é essa pessoa que desrespeita a propriedade privada, minha e sua, que aceitamos negociar numa outra moeda, mas esse terceiro não permite? Claro que ele não permite, porque ele quer arrecadar, porque ele quer centralizar o poder, e aí, obviamente, ele consegue fazer isso de maneira muito mais fácil. Então, você não tem o menor incentivo para o Brasil, obviamente, dolarizar sua economia. O Brasil hoje não passa por um problema inflacionário, longe disso, apesar de ter uma irresponsabilidade fiscal brutal nesse governo, que a relação dívida-PIB já está crescendo em números, vai continuar crescendo, até segundo a última pesquisa do FMI faz 15 dias, falou que a dívida-PIB deve bater por volta de 100% até 2030. Então, o que eu quero dizer com isso é que hoje você não tem o menor apelo para isso, não tem nem porquê de ser discutido esse tipo de coisa. Mas veja, não significa que eu sou a favor da dolarização da economia brasileira. Hoje não tem porquê. Eu sou a favor de uma não intervenção ou regulamentação por parte do Estado em dizer que eu tenho que negociar com uma determinada moeda se eu e a contraparte voluntariamente aceitamos negociar em outra moeda. Né? Então, por quê? Justamente, volto no livro do Hayek, que é a desestatização da moeda. Existir mais de uma moeda privada, onde essas moedas privadas fazem concorrência entre si
E assim como uma empresa em que eu decido ir no restaurante A e não no B, porque ele me oferece uma comida e um serviço melhor, eu poderia negociar na moeda A, ao invés da moeda B, C, D, E, F, G, porque ela me oferece uma vantagem competitiva melhor naquele momento. Então, de novo, a chance do Brasil ser dolarizado nem existe essa discussão, nem tem porquê, mas eu sou a favor, em um sentido mais amplo, da não intervenção governamental, de vir uma ordem de cima a baixo e nos obrigar a pagar em uma determinada ou outra moeda. Perfeito. Bruno, você esteve lá, você assistiu o Milei vencendo as eleições na Argentina. Queria que você falasse um pouco do ambiente na Argentina. Você estava lá respirando essa apuração do segundo turno, essas eleições. E como é que foi essa experiência de viver esse momento que pode ser histórico para a região? Foi muito rica, foi muito rica. Foi emocionante, foi de ficar com os olhos marejados, e não é à toa. Eu vi ali pais falando para crianças de 8 anos, textualmente ali, filho, caiu o muro de Berlim em Buenos Aires. Criança de 3 aninhos, eu coloquei esse vídeo nas minhas redes, dela gritando, tem uma música que eles cantam lá, Argentina, sem Cristina, e a gente lá no Obelisco, e todo mundo com aquela boa torcida argentina, gritando Argentina sem Cristina, e uma criança ali com os pais fervorosa gritando. Claro que talvez a criança não saiba contextualizar tudo que ela está vivendo, mas aquilo, estar ali naquele momento, é único. Os pais abraçando os filhos e falando, cara, tem uma esperança para você crescer aqui e você não ter que ir embora. Isso é muito rico, cara. Isso é emocionante. Assim. Me arrepio só de lembrar e fico com a voz embargada mesmo, porque eu sou pai de uma menininha de quase 3 anos, de um moleque de 1 mês e meio, e assim, a gente discute em casa, né? Assim, demos o limite. Eu falo, 2026, se o PT for eleito, eu vou embora do Brasil e eu vou fazer minha luta de fora, cansei da imoralidade acima de tudo. Lá eles têm, além da imoralidade kirchnerista, eles têm a deterioração econômica brutal já batendo a porta, né? Então, aquilo foi muito rico, a experiência emocional de viver e ver aquelas famílias se abraçando, se beijando, chorando, comemorando como se fosse Copa do Mundo, porque vai muito além de um político. É como se fosse assim, ali tem a esperança de repente, a minha família não se separar, não cada um ter que ir para um canto do mundo, ou eu obrigatoriamente ter que ir embora daqui porque não consigo mais pagar as minhas contas. Se eu quiser ir embora do país, eu vou por forma voluntária, não porque políticas populistas autoritárias de governos que beneficiam a si próprio apenas conduzem uma massa de pessoas a ter que ir embora do seu país. Então, cara, foi verdadeiramente emocionante viver tudo isso, viu? Foi uma experiência indescritível para mim. Muito legal. Bruno, e quais os desafios que você vê aí na frente na Argentina para o Milei? A gente teve até recentemente, logo depois da vitória, o vídeo dele mostrando como é que fica o Estado, né? E ele arrancando ali os ministérios. Afuera! Foi muito maravilhoso, né? Para mim, o Estado, quanto menor também, melhor, né? O bom do Estado é aquele que atrapalha menos. Mas o que você vê assim como questão prática? Ou seja, vai ser possível para o Milei fazer isso? Você acredita que há essa possibilidade? A gente sabe que tem uma dificuldade na Câmara, no Senado, né? Ou seja, ele vai conseguir de fato diminuir o Estado na Argentina? Quais os desafios que você já está prevendo aí para o Milei na Argentina? Ele vai enfrentar o establishment, né? Nenhum dos 3 partidos principais, o Juntos por el Cambio, que foi da Patrícia Bullrich, ou o Libertad Avança, que é o dele, ou União pela Pátria, que é o do kirchnerismo do Massa, nenhum dos 3 tem maioria consolidada na Câmara ou no Senado, tá? Ele tem, o partido ainda do Massa, ele tem maioria numérica nos 2, mas não tem a quantidade suficiente ou mínima quantidade para aprovar qualquer matéria que eles queiram. Então, de qualquer maneira, o Milei terá que fazer conchavos, é inevitável, mas diferente do que foi aqui no Brasil,
que eu super aplaudi. Tanto o Maurício Macri, que é o ex-presidente da Argentina, que pouco ou nada conseguiu aprovar por lá, mas conseguiu reduzir em percentual do PIB o subsídio, que hoje está na casa dos 8% do PIB, a quantidade de subsídio distribuído pelo Estado, que é absurdo por lá, é o maior país da América Latina que distribui subsídio. Atrás, em segundo lugar, está o Equador. Você vê uma decisão de não ficar em cima do muro. O que aconteceu aqui no Brasil, você viu os amorzinhos da paz aí, Simone Tebet, Geraldo Alckmin voltando para a cena do crime, abraçando pessoas que não deveriam nem receber um oi de ninguém pela questão imoral. E, obviamente, me refiro aqui ao presidente do Brasil. Então, eu acho que aqui a gente teve uma hipocrisia ou uma falta de caráter em busca de cargo que lá não teve. Lá, talvez pela condição da deterioração econômica, de estarem anos-luz na nossa frente de deterioração, você vê pessoas como Maurício Macri, que apoiou a Patrícia Bullrich no primeiro turno, os dois, assim que acabou o primeiro turno e a Patrícia perdeu, os dois assumiram na semana seguinte já um apoio incondicional ao Milei, por falar, olha, o único que pode fazer qualquer tipo de mudança ao establishment, ao status quo da Argentina hoje, é o Milei. Você tem discordância dele? Claro, você discorda de você mesmo à noite. Às vezes a gente chega à noite no banheiro para escovar o dente à noite, você olha e fala, porra, não devia ter falado tal coisa, ou esqueci de falar tal coisa, ou me excedi aqui, ou o que quer que seja. Então, é claro que você vai ter discordância das pessoas, mas quem é o único dentre dois que pode causar algum tipo de mudança positiva na Argentina? É o Milei, é claro. O outro é o ministro da Argentina, ministro da Economia da Argentina, que está entregando o país com 150% de inflação. Ora, por que você não fez tudo aquilo que você falou que falaria e daria resultado antes? Eu fiz até um vídeo ontem que eu encontrei lá em frente à Casa Rosada, um papel com as propostas do Massa no chão, e eu li as propostas, até eu fiz um vídeo falando sobre isso, depois até brinquei, joguei assim na frente da Casa Rosada, amassei, joguei no lixo e dei um tchau pro Massa, porque você olha lá e fala congelamento de preços, aumento de subsídio, diminuição de impostos, eu defendo diminuição de impostos, só que ele quer diminuir o imposto aumentando o tamanho do Estado. É claro que a bomba fiscal vai continuar crescendo. Então, meu ponto as propostas do Massa levariam mais ainda ao endividamento público argentino e o processo se deterioraria muito mais. Então, achei brilhante o posicionamento do que no primeiro turno era oposição ao Milei, se posicionar claramente ao lado dele. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente foi brincar de esconde-esconde, pega-pega, com facções bastante relevantes que não estão aí para brincar. O resultado é esse. Esperemos que a gente não tenha que chegar na situação da Argentina. Sem dúvida, ele vai ter que enfrentar coisas, esses conchavos, que não são fáceis, mas eu acho que ele tem que jogar nos primeiros 90 dias para provar as principais pautas dele, ainda com apelo emocional e, muito importante, ele ganhou com mais de 11% de votos. Então, ele tem uma chancela popular ali do voto bastante grande, né? Tem que aproveitar esse ponto emocional, porque, de novo, depois política é política e tudo começa a se acomodar e demora mais, e são trocas aqui, favores dali, e aí não sabemos como isso seguirá. Ô Bruno, uma coisa que impressionou bastante nos números da eleição da Argentina, que você acabou de comentar, né? Essa diferença aí de 11 pontos, isso falou para todo mundo, ficou muito claro que pessoas que eram dependentes dos programas de assistencialismo do governo escutaram as propostas do Milei, escutaram as propostas do Massa, e as pessoas optaram por uma nova escolha, né? Elas disseram, eu dependo do governo, mas eu voto pelo futuro. E isso foi muito impactante, porque pelos números você vê que pessoas escolheram isso. E isso não seria possível sem a internet, porque as ideias do Milei circularam o mundo, não só a Argentina. Nós vimos comemorações da vitória dele pelo mundo todo. Então, aconteceu que as pessoas, não é um voto de confiança, elas entenderam as propostas dele e entenderam o problema em que a Argentina está.
Então, como que você vê a importância da internet para isso? Divulgação de ideias, circulação de ideias e o entregar para a população informações que o governo não entrega. Como é que você vê essa dinâmica e da importância da internet para esse tipo de vitória que nós tivemos lá? Bom, durante o século XX, você teve um crescimento na crença estatal, né? Onde você viu a criação do Estado de Bem-Estar Social, aquela coisa toda que o Milei fala muito bem, que o Estado de Bem-Estar Social ele é pago através do roubo. E por que do roubo? Porque você invade a propriedade privada do outro para tomar uma parte daquilo que ele produz, para sustentar ou financiar alguma coisa que muitas vezes você nem quer nem irá usar, né? Mas você viu ali durante o século XX uma ascensão do Estado de Bem-Estar Social, do crescimento do Estado, da crença das pessoas num Estado grande, naquilo que, olha, vamos pagar imposto, mas tenho de volta, né? E durante alguns anos, algumas décadas, isso passou uma crença bastante importante. Entramos no século XXI com uma crença também assim. Então, em 99, Hugo Chávez foi eleito na Venezuela, Lula foi eleito para 2 mandatos aqui, colocou a Dilma ainda. E aí as pessoas começaram a perceber ao longo do século XXI que houve uma desconexão entre o Estado, que é um ente abstrato formado por meia dúzia de burocratas que comandam a vida de uma massa de pessoas através de suas regras, que mais são convenientes a eles, mas claro que eles vendem de maneira bonita, frente à população. Então tinha uma desconexão muito grande. Cada vez um distanciamento maior entre o Estado, que se dizia protetor e pensar nos pobres e etc. e tal, e a população. Só que você não conseguia colocar isso em palavras. Você falava na tua casa, mas você ainda tinha... Não, olha, é bom pagar imposto porque esse governo é ruim, o outro é assado, mas o Estado é bom. Ao longo do tempo, você foi perdendo essa crença nisso. E para mim é óbvio, porque o Estado, como na nossa concepção libertária, ele é ilegítimo porque ele fere o conceito da propriedade privada, ferindo a sua liberdade, através de um contrato que você não assinou e, portanto, você não compactuou com ele aquilo que ele toma de você. E se alguém toma de você sem ser de forma voluntária, significa que você não quer pagar. Se você quisesse, você daria de forma voluntária. Se você não dá de forma voluntária, é porque você não vê valor naquilo que você está entregando. Então, ele tem que fazer através de uma coerção, através de uma agressão, de um desrespeito à sua propriedade privada. Portanto, ele passa a ser ilegítimo sob esse ponto de vista. Quando as pessoas começaram a perceber isso, talvez ainda sem conseguir dar nome a esse tipo de filosofia, e você viu pessoas na internet começar a falar mais, você fala, cara, eu pensei isso desde o ano passado, eu não sabia falar em palavras. Nossa, eu lembrei disso e falei com meu pai há 2 anos, mas não consegui entender e agora essa teoria me explica tudo isso. Ou seja, a ampla difusão das informações para uma população que talvez nem tenha tido tanto acesso a estudo, ele passa a receber uma informação que afeta muito mais a vida dele do que efetivamente ter aprendido o Teorema de Pitágoras lá na, sei lá, qual 4ª, 5ª série. Esse cara no metrô que tem acesso à internet e ouviu o Paulo Guedes falando, cara, o Estado ele te toma e não te devolve. O cara fala, pô, é verdade, meu, eu tô aqui há 2 horas no metrô e é caro e isso e aquilo. Talvez seja culpa do Estado. O cara que sempre eu achei que era o que me ajudava é o cara que tá me ferrando, ele mesmo. Então, eu acho que esse processo de difundir a informação para uma base da população que ainda não tem sustentação acadêmica, mas já sabe conversar sobre o tema, é extremamente fundamental para o desenvolvimento educacional. E aí sim, você vê pessoas começarem a aderir ideias da escola austríaca, sem saber dar nome, que é uma ideia austríaca, as ideias do Milei. Que, vamos lá, ele deu uma entrevista para o Tucker Carlson, que foi a entrevista mais vista no Twitter, que teve 430 milhões de visualizações. São 430 milhões de pessoas que se expuseram às ideias libertárias, liberal-libertárias, às ideias de economia austríaca, às ideias de que o Estado ele muito mais atrapalha através do processo de ser ilegítimo do que efetivamente ser o teu guardião e pensar em você. Então, tudo isso, graças à internet, eu acho que gera uma como é que chama? Uma ebulição dentro da gente, e a gente começa a estourar e falar, cansei,
não aguento mais. Não aguento mais ter que aguentar aquele meia dúzia de burocrata lá, quando eu, no meu dia a dia, e minha família estão ferrados. Né? Muito bom. Bruno, uma ideia que você colocou aqui no podcast, que para mim ela é uma das mais poderosas, é essa questão, né, que você comentou assim, da moeda ser algo privado, ou seja, de você ter a liberdade de pagar da maneira que você quiser, né? Às vezes, eu faço esse serviço para você, você me entrega esse produto, ou eu entrego esse produto por outro, né? Isso para mim é a melhor forma de você fugir de uma tirania, né? Você tirar poder de uma tirania, principalmente uma tirania econômica, que a gente vê acontecendo muito no mundo. Eu sou formado em filosofia, eu gosto muito de analisar as coisas a partir da filosofia. E uma das coisas que eu converso muito com os meus alunos é a questão do que é dinheiro. Né? E eu sinto, Bruno, não sei se você percebe, que o dinheiro se tornou uma coisa meio mítica. Né? As pessoas acham que o dinheiro ele tem um valor em si mesmo. Né? E eu acho interessante mostrar isso para a pessoa. O dinheiro não tem valor em si mesmo. Né? É a gente que dá. E eu percebo que quando você explica isso, desmistifica para as pessoas. Porque às vezes até a questão, por exemplo, de se você tiver uma moeda privada, no sentido de você ter a liberdade de negociar, até o banco, né, perderia aí muito poder, muito do poder que ele tem sobre as pessoas. Como que a gente pode explicar isso para as pessoas, Bruno? Literalmente assim, você falou que a tese do que eu falei, eu simplesmente replico uma tese que eu defendo, que ela é de Hayek, né? De novo, é um livro fácil de ler, chama Desestatização da Moeda. Quem sou eu para falar? Hayek foi prêmio Nobel em 1974, né? Defendendo justamente teses como essa. Então, na verdade, a escola austríaca ela explica muito mais a vida como ela verdadeiramente é. Né? Se eu estou, por exemplo, eu te convido para jantar na minha casa, eu chego lá e gosto do seu relógio, e você gosta do meu, e a gente fala, vamos trocar? A gente troca, não é assim? Quem vai estar olhando por nós dentro da minha casa, no meu ambiente privado, onde eu quero tirar o meu relógio e trocar pelo seu, ou trocar pelo seu sapato, trocar por sei lá o que você quiser, e eu aceite como troca, porque é que tem que ter um burocrata que não nos conhece, que não tem a mesma noção de valor do que eu e você, né? Porque muitas vezes um relógio para um pode valer muita coisa, tem valor sentimental, tem valor financeiro, tem valor emocional, para o outro não tem nenhum tipo de valor. Então, como ele pode dizer que eu só posso negociar numa determinada moeda? E volta justamente no que você falou. A moeda é um dos controles em que ele consegue monitorar onde as pessoas gastam, como elas gastam, hábitos de consumo, se você não vai, deixar de pagar impostos, ele te rastreia de todas as formas, né? E, obviamente, ele consegue controlar, através da política monetária, se um país passa a ter mais ou menos inflação para ele arrecadar mais ou menos, né? Como falando aqui de forma bem resumida. Então, é uma forma de controle, claro que sim, em que os governantes não estão dispostos a abrir mão disso. Mas talvez a tecnologia ela venha para isso, né? Quando você pega uma série de moedas como stablecoins ou criptoativos no geral, são moedas privadas. Se ela realmente andará para passar a ser uma moeda de uso corrente convencional, de reserva de valor, unidade de conta, eu não sei. Né? Mas que talvez a tecnologia coloque mais pressão sobre os governantes, isso sim. Mas, claro, ao mesmo tempo, eles também correm para já regular esses tipos de relação. Então, eu acho que é uma briga que, com o tempo, por enquanto, eu tendo a ser um pouco mais otimista em que, com as informações correndo, o ser humano, no geral, e assim espero, não gosta de ser controlado. Quando ele passa a compreender todas as formas de manipulação na qual estamos submetidos, a gente comece a lutar contra. Assim espero, né? Só para explicar para o nosso público aí, uma coisa que você pode fazer com o seu banco hoje, né? Que é justamente o que ele está explicando. Digamos que você tem uma conta, um banco qualquer tem uma conta em real. E você hoje faz transação com Pix.
Sim. Digamos que nesse banco você também tenha uma conta em dólar, aí o banco te dá um cartão. Eu tenho uma conta em Bitcoin no mesmo banco, ele me dá um outro cartão. E quando eu vou fazer um Pix, eu posso escolher, você quer debitar em real, dólar ou Bitcoin, ou seja lá que outra moeda. É esse tipo de liberdade que ele está falando, porque eu posso ter uma conta em real que sofre inflação, né? Mas eu tenho minha conta em dólar que não sofre. Aí eu posso pegar os meus ativos em real, transfiro para minha conta em dólar, eu protegi o meu dinheiro, né? Então, os mecanismos eletrônicos estão disponíveis. Nós poderíamos ter N moedas se a gente quisesse transacionar. O Brasil já teve no tempo do Império banco privado que cunhava moeda, mais do que um, se eu não me engano, eram 3 bancos cunhando moeda. Depois o Império unificou e tal, mas circulava, né? Você podia circular, a moeda tinha o seu valor. Eu podia escolher, não, eu quero do Banco Mauá, não, eu quero do outro banco ali e tal. E você eram os acordos, os contratos, né? Que eram livres, né? E você poderia escolher o que você quisesse. E é justamente essa a ideia da economia austríaca, como o Bruno explicou muito bem, que isso é saudável. Só quem perde é o cara que quer controlar todo mundo. Você ganha, né, ao proteger o seu patrimônio, os seus ativos. E ele perde porque ele perde poder, perde imposição. Como a gente vê no Brasil, o Congresso está lá legislando sobre novos impostos, o que eles vão taxar, da onde que eles vão tomar mais. Não, vamos ter imposto, transações daqui, dali, de um outro tal, sem o povo poder participar, sem o povo poder escolher se ele concorda com aquilo ou não. O governo argumenta que ele precisa de para cobrir gastos e você nem vê onde é que esse dinheiro está sendo investido. Aí sai a notícia hoje, Max e Bruno, sai a notícia hoje que o Lula alcançou 1 bilhão em despesas para viagens no exterior. 1 bilhão de reais viajando para o exterior. Ou seja, o brasileiro, o argentino, a população mundial, todo mundo percebeu que o peso do Estado, né, pelo mundo inteiro, é uma máquina que foi construída com um determinado propósito e a coisa se perdeu completamente. E hoje nós estamos vivendo um período da história aonde vai acontecer uma mudança. Isso é insustentável. Nós estamos vivendo. Quem vive a história normalmente não percebe. É igual o planeta Terra gira a 1.500 km por hora, mais ou menos. Nós estamos aqui girando a 1.500 km por hora, a gente não percebe. Tem que ter alguém de fora para conseguir observar isso e, com o tempo, para você ver, eles deram um giro lá a 1.500 km por hora. A gente não, a gente está vivendo a história, a gente não está percebendo, mas todos os indicadores estão presentes que a gente está passando por um momento de mudança completa e parece que a Argentina vai entrar para a história como um dos elementos indutores, porque se a Argentina funcionar, vai ser meio que um dominó aí em vários países, né? Tal como acontece em qualquer economia do mundo que consegue entregar valor para a população. Os outros países, a população, todo mundo quer olhar o que aconteceu ali. Opa, peraí, deixa eu ver o que aconteceu, o que funcionou de bom, que é o tal do benchmark. Então, Bruno, você tem essa visão também que se a Argentina conseguir implantar as ideias do Milei, que são as ideias da escola austríaca, dentro das possibilidades que a gente tem que lembrar sempre que a política é a arte do possível, ele vai ter que lidar com toda a classe política da Argentina. Se a Argentina virar essa página, isso vai contaminar o continente? Você acredita também, Bruno? Eu, sinceramente, não sei se acredito ou se eu ainda estou nessa esperança emocional que sim, cara. Mas eu acho que se o povo argentino entender que o processo de deterioração argentina demorou algumas décadas para eles chegarem onde estão, que não tem como eles melhorarem em 6 meses. E aqui eu vi uma mudança importante, até alguns argentinos me relataram ontem lá, que o Macri, quando ele assumiu, em 2015 ou 2016, né, ele não falou abertamente aos argentinos que a situação do país estava complicada. Ontem, eu estava ao lado do Milei ali no discurso dele e ele falou abertamente, a situação do país é crítica e caótica. Então, se ele conseguir acalmar as pessoas que estão quase 50% de pobreza, entenderem que aos poucos
eles têm que ser reinseridos no mercado de trabalho sem que a inflação deteriore o poder de compra dele, mas ele entenda que ao longo do tempo vai retirar subsídios, mas ao mesmo tempo vai retirar impostos das costas dele. Se ele passar nessa primeira arrebentação e o povo argentino entender que esse processo é um processo de médio e longo prazo, como o próprio Milei falou, em 35 anos é o que eles precisam para voltar a ser uma potência, eu acho que isso pode ser extremamente contagiante no bom sentido para a América Latina, para esse tipo de ideia, tá? Até porque, vamos lá, Uruguai e Paraguai já está mais à direita, a gente teve o Daniel Noboa no Equador mais à direita, a gente vê Boric e Petros no Chile e na Colômbia, respectivamente, com governos de extrema esquerda, com o seu índice de popularidade extremamente baixo, Venezuela nem se fala, Bolívia nem se fala. Então, eu acho que se ele conseguir passar essa primeira arrebentação, que para mim é o grande desafio, e aí conseguindo implantar as ideias, não tem dúvida que a Argentina vai ter anos de sucesso, eu acho que isso pode ser extremamente contagiante para a região. Até dá para ver no esforço que o Lula fez com o nosso dinheiro, para variar, ele só faz coisas com o nosso dinheiro, com o dele não, que está bem longe, mas o esforço que ele fez ao mandar assessores para lá para treinar uma campanha de medo de que o Milei seria ditador, fascista, aquele bando de ignorância que eles falam, que o Massa era a esperança quando ele é o presente, né? Enfim, com um bi que foi liberado através dos BRICS, né? Onde a Dilma é a presidente. Então, você vê um esforço do sistema da esquerda para recolocar o cristianismo, ou manter o cristianismo no poder. Então, eles realmente se assustaram com esse 11%, com esse movimento de países começando a entender que as ideias são lindas, mas o que a esquerda entrega é pobreza, porque as ideias param no lindas, elas simplesmente são mentirosas e não param de pé da forma como eles falam. Muito bom. Bruno, como é que você está vendo o Brasil? Governo brasileiro, economia esse ano, a gente já está aí 11 meses, né, de PT. Como é que você está analisando aí o que está acontecendo no Brasil? Cara, o Brasil está num processo que a gente ainda tem que lembrar que a gente está surfando uma onda positiva de recuperação da economia, então índices estatísticos naturalmente tendem a crescer por efeito estatístico, o PIB cresce, você tem uma balança comercial positiva, né? Mas vamos lembrar que a gente passou por reformas importantes ao longo dos últimos anos, né? A gente passou por reforma trabalhista no governo Temer, né? Que estão tentando voltar atrás, principalmente com os impostos sindicais. A gente teve o fim da TJLP, a taxa de juros de longo prazo, que é a taxa subsidiada do BNDES lá atrás, que também já voltou tudo de novo. Nós tivemos a reforma da Previdência, nós tivemos a lei das estatais, que também já foi derrubada por esse sujeito. Tivemos o marco do saneamento, o marco da cabotagem, privatizações de empresas, enfim, uma série de reformas importantes que faz o país crescer ali no médio prazo, né? Mas, claro, esse governo já voltou atrás com tudo e está gastando mais do que arrecada. Acabou com uma regra fiscal que, por mais imperfeições que tivesse, não permitia que o governo gastasse sem épocas de pandemia, que ali tiveram seus exageros, né? De qualquer maneira, mas o povo pedindo, o mundo pedindo, que ele fique em casa, aquela coisa toda, então precisa dar dinheiro para as pessoas, que causou déficits astronômicos ao redor do mundo, mas o Brasil foi um dos poucos países no mundo que reduziu a sua dívida pós-pandemia. Então, o que eu acho que agora é que agora a gente voltou a ter uma regra fiscal, o arcabouço fiscal, em que permite que o endividamento cresça pelo menos 0,6% acima da inflação. Ou seja, a gente vai ter crescimento real da dívida. Quando o governo coloca uma série de exceções à regra para gastar fora da regra fiscal, portanto, o endividamento fiscal brasileiro, o endividamento brasileiro, ele é certo. A dívida em relação ao PIB já voltou a crescer e continuará crescendo de forma exponencial. O governo voltou atrás, acabou com a lei das estatais, tentou acabar com o marco do saneamento que atrai investimento privado, fechou a porta para a privatização, então não tem mais entrada disso. Tentando voltar imposto sindical, contra a flexibilização trabalhista.
são ideias primitivas. Esse governo que está aí é um governo, na minha opinião, extremamente autoritário, e ele tem ideias primitivas, que na verdade ele sabe que beneficiam a eles próprios, né? Não tem burro ali. Então, eu, assim, no curto prazo, ainda como eles estão fazendo, injeção de capital, novamente crédito subsidiado, colocar os políticos deles nos fundos de pensão, o Mercadante no BNDES, Márcio Pockmann no IBGE, tem que estar tudo tomado de volta, só que no curto prazo, com esse capital que eles injetam na economia, você ainda tem um respiro, dado ainda o reflexo de uma série de reformas, como eu falei aqui ao longo dos últimos anos, e uma recuperação pós-pandêmica até como efeito estatístico, a economia brasileira cresce ainda nesse ano, mas o endividamento é certo, já está crescendo. Então, eu acho que no médio e no longo prazo a gente vai cobrar a responsabilidade de colocar pessoas extremamente responsáveis com o fiscal. Não quero nem entrar aqui no lado esquerda, direita, não isso. As pessoas extremamente pouco preocupadas ou extremamente irresponsáveis com o fiscal brasileiro. E aí, isso é um país mais endividado. Para você captar dinheiro para fechar as suas contas, os investidores exigem taxa de juros mais alta, que acaba por estrangular a economia a longo prazo, ou você tem um efeito no câmbio, da desvalorização cambial, e isso passa por um processo um pouco mais inflacionário, que precisa manter taxa de juros alta. Isso falando de Brasil, quando a gente tem que levar em consideração que o mundo também está complicado. 2 guerras rolando em paralelo, Estados Unidos desacelerando, Europa desacelerando, ainda por conta do efeito do ciclo econômico de intervencionismo nos últimos 10, 12 anos brutais, acelerados durante a pandemia. Então, que brincavam comigo ali na época que eu comecei ali na Jovem Pan, com o Caio Coppola lá atrás, que me chamava de economista otimista, os números hoje me mostram que no curto prazo a gente pode ainda continuar tendo um respiro. Devemos ter recessão técnica já no segundo semestre desse ano, com 2 trimestres fechando com o PIB em queda. O terceiro trimestre já foi negativo, o segundo deverá ter também, mas normal, porque a agricultura foi muito pujante no primeiro semestre. Mas eu acredito que daqui 6 meses, 1 ano, continuando essa gastação absurda, o preço chega, não tem jeito, e a gente vai ter que, de novo, entender que os juros no Brasil estruturalmente são mais altos, vai ter que em algum momento buscar flexibilização trabalhista, ou então a gente vai partir para uma crise mais profunda. Ô Bruno, ontem assistindo a apuração das eleições da Argentina, eu tive a sensação de que a gente estava vendo uma série chamada América Latina, né? Você está lá zapeando no seu controle remoto, e que o Brasil parecia um episódio da primeira temporada e a Argentina parecia um episódio da última temporada, onde você vê que o filme acabou com esperança, o filme acabou com muita alegria, todo mundo torcendo, e o primeiro episódio, que somos nós, você vê que nossa classe política quase que inteira aí que está no poder, eles nos prometem uma Argentina. Isso que nós vimos na televisão, acompanhamos do povo da Argentina, e você teve ao vivo lá, vendo a emoção das pessoas por estarem se livrando de uma situação, é o que estão propondo para a gente hoje no Brasil. Essa proposta de que é a proposta do abismo, né? Você vê que o que eles fazem de maneira nenhuma tem alguma relação com o bem-estar do brasileiro. De maneira nenhuma eu consigo encontrar até teorias econômicas por trás do que eles propõem. É um negócio meio solto, feito de qualquer jeito, e você não vê nenhum embasamento teórico que eles consigam defender. Se tu chegar para o Haddad lá e falar, explica teoricamente, cite o nome dos autores em cima de tudo que você está fazendo aí no Ministério, ele não vai conseguir fazer, e se fizer não vai estar falando a verdade. Então, a sensação que a gente tem é que o nosso futuro é um futuro parecido com a Argentina, de liberdade, que nós experimentamos no trailer desse seriado, quando a gente viveu esse período do Guedes, que a gente viu essa rota da prosperidade, onde existe um caminho, mesmo no meio do monte de problema, pandemia, guerra e tal, o Brasil estava nadando de braçada, estava respirando, as coisas se ajustando. Aí começou a série com parece a jornada do herói, né, Max? Sim. A jornada do herói do Brasil. E você tem essa percepção também que a nossa classe política,
né? Os que estão aí no poder há décadas, estou falando do centrão, estou falando da esquerda, a direita mal conseguiu chegar no poder, eles entregam para a gente uma promessa falsa, que você vê que não tem uma ligação entre o plano de campanha e o que eles fazem. Eles prometem uma coisa e fazem outra. E a sensação que eu tenho é que é apenas briga por poder e favorecimento do seu grupo para a próxima eleição. Então isso é cíclico, né? Como que eu faço para vencer a próxima eleição? Pode estar no primeiro dia de governo e o povo é terciário, nem secundário é mais, né? O povo está bem, as necessidades do povo, a gente está vendo que o noticiário todo dia se sobrepõe com notícias que são bastante ruins sob o ponto de vista econômico, saúde, segurança, moral principalmente. Você vê que existe um distanciamento entre o que a gente precisa e o que eles fazem. E uma coisa que pouca gente fala sobre política e sobre até economia é que existe um fundo moral nisso tudo. A coisa funciona bem quando existe uma moral, quando você sabe que os contratos funcionam, você sabe que a justiça funciona, você sabe que as promessas funcionam. Então, eles não nos entregam nada disso. Você também tem essa percepção? Eu não diria que nem é uma percepção, é uma realidade, né? É o que eu falei há pouco tempo, a desconexão entre o Estado e as pessoas. Isso é muito nítido. As pessoas já não enxergam mais essa percepção de valor do Estado. Ela não entrega absolutamente nada. Tem um cara que eu admiro muito, que eu vou terminar meu mestrado com ele na Espanha, que é o Jesus Huerta de Soto, que é um empresário grande, hoje um dos, digamos, nomes mais conhecidos da escola austríaca, e é um espanhol. Ele fala abertamente isso: a gente não tem que se surpreender ou se indignar com o buraco da nossa rua. É isso que o Estado entrega. Quanto tempo a gente vai demorar para aprender que é isso? E não é o Estado, é que nós adoramos colocar, ou eles adoram mostrar que o Estado é um ente abstrato, porque você não tem a quem culpar, né? Se eu vou lá e te xingo, você aponta o dedo na minha cara e me xinga. Quem você vai xingar? O Estado? Você vai bater no Estado? Você vai dar um tapa na cara do Estado? Quem é o Estado? O Estado é meia dúzia de burocratas que mandam a interesse próprio, que ele tem os seus medos, os seus anseios, os seus desejos, como eu, você, como todos nós. Então, o que o Estado entrega é aquilo, uns mais, outros menos, mas não se surpreenda, é isso. Então, acho que as pessoas estão começando a ver isso. É a brincadeira, assim, jogando no extremo. Se o ladrão te rouba, você fica puto, você fica indignado, revoltado, óbvio. Mas, assim, não é uma surpresa que o ladrão te roube, é o meio de vida desse vagabundo. Ele te rouba, né? Ele rouba os outros, ele acaba com a propriedade privada com uma forma de coerção, te roubando. Você entende que é isso, você fica puto, revoltado, quer acabar com o cara, beleza, mas é isso que ele faz, né? Você tenta se proteger daquilo que ele faz. O Estado é isso, ele te entrega serviço ineficiente, e a gente está tão acostumado que quando ele entrega o mínimo razoável, a gente fala, nossa, tá legal, sabe, a síndrome do vira-lata, e eu aceito mais ou menos. Né? Quando nós não nos perguntamos por que é que ele não permite uma liberdade de competição, de concorrência entre as empresas para a gente ter um serviço melhor. Afinal de contas, se eu não ofereço um serviço melhor para os meus clientes aqui de gestão de patrimônio, ele vai para o prédio ao lado. Por que o governo não precisa se preocupar em prover um bom serviço? Porque ele não tem concorrência e ele não permite que tenha concorrência. Então, ele se eterniza no poder dessa forma. Mesmo que ele tenha uma desconexão entre as pessoas, ele vai lá, dá meia dúzia de migalha para essas pessoas não conseguem ter o poder de discernimento, porque não interessa também essa meia dúzia de burocrata que essas pessoas sejam críticas a eles, e eles se eternizam no poder a troco de algumas migalhas. É triste, porque eles se favorecem. Nós aqui estamos debatendo, você pode concordar comigo ou discordar, concordamos em uma parte, discordamos, e é super legítimo, é super necessário a discordância para nós evoluirmos nas ideias. Agora, essas pessoas que mais acreditam nessas promessas infundadas são justamente porque eles precisam daquilo para viver. Então, eles não têm nenhum tipo de freio moral e ético ao enganar as pessoas que mais necessitam deles para levar o pão para casa. Então, é
o ápice da falta de caráter. É o ápice Sim. da falta de caráter. Perfeito. Bruno, eu queria agradecer muito sua participação aqui no Pode Atualizar. Foi muito bom, né, Laudelino? Eu fiquei impressionado assim, de saber que já passou 1 hora que a gente está aqui Tem pouca gente batendo falando essas papo. coisas, né? Poxa, foi incrível. Ideias poderosas foram colocadas aqui no Pode Atualizar de hoje, na minha opinião. Então, quero agradecer muito aqui a você ter aceitado o convite e ter estado esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite e me coloco à disposição aí. Maravilha. Um abraço Obrigado. também, Laudelino. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Max. Família, Te Atualizei. Olha, muitas ideias interessantes nesse bate-papo de hoje. Vocês podem comentar à vontade. E antes da gente encerrar, eu vou pedir para o Bruno falar para a gente, Bruno, aonde o pessoal te encontra, tua plataforma, suas redes sociais, que conteúdo que você entrega lá. Dá o ampassando para a gente aí. Bom, o meu Instagram, que eu faço coisas mais rápidas assim, análises rápidas, né? Bruno_Musa, Musa M-U-S-A. O meu YouTube eu faço análises mais detalhadas, aprofundadas da parte econômica, como que essa parte política, doméstica e internacional afeta na economia, nos trazendo possibilidades de proteção, de compreensão do ciclo econômico para como nos ou protegermos ou tirarmos vantagem desse tipo de coisa, que é realmente o meu dia a dia, a parte de investimentos e análise dos ciclos econômicos e tal. Eu tenho uma comunidade minha fechada, que está disponível ali no meu site, brunomusa.com.br, em que a gente faz trocas semanais ali de análises aprofundadas de dados, tentando trazer de forma mais, digamos, popular, tirando o técnico da economia para que as pessoas entendam tudo o que está acontecendo e não caiam nessas falácias populistas. Então eu levo pessoas de renome para falar do pessoal da comunidade a cada mês, a gente faz encontros ao vivo mensais, vídeos aprofundados semanais, resenhas de livros, de filmes, enfim. Então esse é basicamente o trabalho. Eu criei uma empresa também que coloca educação financeira nas escolas, então a gente está em algumas escolas privadas aqui em São Paulo, outra no Espírito Santo. Estou em conversas com algumas de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, para colocar como curso extracurricular dentro dessas escolas. Já estamos com um número interessante de alunos já rodando. Enfim, então, como eu falei, muito mais as pautas aprofundadas, olhando educação para levar melhores investimentos e melhores decisões políticas numa sociedade que precisa tanto, e que a gente consiga fazer uma mudança antes de chegar na situação caótica da Argentina, né? Maravilha. Então brunomusa.com.br, perfeito? brunomusa.com.br é o site, exatamente. Perfeito. O Instagram é Bruno_Musa e o YouTube é Bruno Musa mesmo. Maravilha. Maravilha, Bruno. Grande abraço, muito obrigado. E agradecer toda a família Te Atualizei, né, que assistiu aqui com a gente até o finalzinho. Lembrando, então, semana que vem a gente volta com mais um Pode Atualizar. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente.